Eu quero conversar com você nessa noite sobre o nosso texto da ceia. E eu quero que você abra sua Bíblia comigo lá em 1 Coríntios capítulo 11. Esse é um texto que os reformadores se debruçaram muito sobre ele, tentando achar um denominador comum, e talvez foi dos pontos que eles mais encontraram divergências na concepção, na interpretação do que de fato é a ceia, esse ambiente, o que significa cada um dos elementos. Eu não vou entrar em todo esse aspecto, eu quero pelo menos entrar em um aspecto. Acredito nunca eu tenha conversado com vocês ao longo desses quase 8 anos que nós temos de CTF. Mas abre lá em 1 Coríntios capítulo 11, a partir do verso 23, que é o que comumente nós lemos, que diz assim: pois eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Amém. Papai, nós pedimos a Tua bênção sobre a Tua palavra. Abençoa-nos, Senhor, nessa noite, que o Teu Espírito seja o nosso mestre, seja o nosso ensinador. Fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Normalmente nós lemos essa parte e ficamos felizes nessa parte, afinal essa parte ela fala da bênção que é a ceia. O texto de João no capítulo 6, ele fala de que quando Jesus, falando de Moisés, que eles viram pão cair do céu, alimento cair do céu, Jesus fala aos seus discípulos dizendo: na verdade o verdadeiro pão que desceu do céu sou eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim e beber de mim, esse se alimenta para a vida eterna, porque eu sou a verdadeira comida e a verdadeira bebida. Então esse momento que nós participamos da ceia, do suco e do pão, e aproveitando, você que está em casa, se ainda não separou o seu pão e seu suco, separa aí, né? Não se perde, não, separa aí para a gente tomar a ceia no final. Mas esse momento é um momento precioso, e nós participamos da ceia de uma forma muito preciosa, porque não é apenas um ritual da igreja. Jesus podia ter feito tantas coisas, né, cara? Ele podia ter nos deixado tantas ordenanças ou sacramentos, né, como cada igreja acaba entendendo isso, mas ele nos deixa 2 especificamente: o batismo e a ceia, como ordenanças a nós praticarmos, a nós seguirmos praticando, porque de fato elas carregam uma espiritualidade forte, elas carregam algo que de fato tem um grande significado para nós, e quando nós participamos dela, nós somos beneficiados, e por isso nós a fazemos. Na verdade, e eu gosto desse conceito, a gente acaba não fazendo aqui, mas eu gosto do conceito, por exemplo, da Igreja Católica, que o faz toda a missa, todo encontro ela tem este momento, porque de fato é um momento importante no contexto do culto, da liturgia do culto. Mas hoje eu não gostaria de falar com vocês dessa parte, porque normalmente nós lemos até aqui e nós paramos aqui, mas eu gostaria de conversar com vocês o que vem depois desse texto, e que pode num primeiro momento parecer desconfortável, e não é o meu objetivo deixar você mal. Talvez desconfortável sim, mas não mal. Eu acredito que esta é uma mensagem de esperança para as nossas vidas, e eu quero ler com você. E ele diz assim, o verso 27: por isso aquele que comer o pão, por isso o quê? Porque nós participamos do corpo e do sangue de Jesus. E aqueles que comem anunciam a morte do Senhor até que Ele venha, ou seja, aquele que participa deste alimento anuncia que Cristo vai voltar, que Cristo está vivo, que Cristo é real e vai voltar. Portanto, esse simbolismo, quando nós viemos até aqui e nos alimentamos, nós estamos anunciando para todo mundo que Cristo está vivo e Ele vai voltar, entre outras coisas. Este é um dos anúncios, e ele diz: por isso, aquele que comer o pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Portanto, aqui nós vemos uma palavra de repreensão de Paulo, dizendo assim: olha, aquele que comer indignamente será réu, ele passa a ser réu do corpo. Então nós temos um problema aqui. Não é só festa eu participar da ceia,
tem algumas complicações, tem alguns ingredientes que eu preciso estar atento no momento de eu participar da ceia. E ele diz assim: que cada um examine a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Ele diz: se você vai comer, você precisa se examinar antes de comer. Portanto, cada um examine-se, pois, a si mesmo, porque do contrário, nós podemos nos alimentar de forma indigna. E a gente fica pensando, o que é ser indigno? Não, indigno é você tomar a ceia em pecado. Eu sou da época que a gente ia na igreja e o culto de ceia era para os irmãos confessar os pecados deles. Então a gente ficava na expectativa de o que os irmãos tinham feito naquele mês, né? Aí a gente ficava lendo aqui, cara, o que será que o irmão fez? Cara, tu viu o que o maluco fez esse mês, né? Era o culto de ceia, era isso, era lavar roupa suja, né, na igreja. Aí o pastor dizia, então vai, não peques mais, né? Então era mais ou menos assim, o pastor absolvia o maluco e ele seguia então no mês. Com certeza, quando nós estamos vivendo dissolutamente no pecado, quando nós estamos vivendo de forma sem dar bola para nada, simplesmente vivendo como se não houvesse amanhã, vivendo dissolutamente no pecado, e você vir se alimentar da ceia para dizer assim, Senhor, estou participando do teu corpo e do teu sangue, provavelmente você está fazendo isso de forma indigna, né? Com certeza você está não dando valor aos elementos que aqui estão. Mas não é disso que Paulo está especificamente falando aqui, especificamente. E também não é para nós estarmos agora perguntando, pecou ou não pecou? Antes de pegar, deixa eu ver, pecou ou não pecou? Até porque, eu vou pular alguns versos, depois eu volto, mas ele segue mais lá embaixo, ele diz assim, no verso 31, porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Ele diz, julgue-se o homem a si mesmo, porque se nós fizermos isso, se nós julgarmos a nós mesmos, nós não seremos condenados. Mas quando nós não somos julgados e precisamos que o Senhor venha e nos repreenda, essa repreensão que o Senhor faz conosco, na verdade é justamente para nós sermos salvos, não é para nos condenar, é para sermos salvos, para nós não sermos condenados com o mundo, é que Paulo, ele escreve aqui. Mas então, o que é tomar a ceia de forma indigna? Porque eu não quero tomar ceia de forma indigna, então eu preciso saber o que é ser indigno em tomar a ceia. Ele explica isso no verso, eu vou ler o 28 de novo para você entender o contexto, desde o 27 de novo. Por isso aquele que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue, que cada um examine a si mesmo, e assim como do pão e beba do cálice. Verso 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Ele explica, sabe o que é você comer de forma indigna? Sabe o que é você participar da ceia de forma indigna? É quando você não discerne o corpo de Cristo. É quando você se alimenta disso aqui sem discernir o corpo. E ele dá ainda uma razão. Ele diz, por isso há entre vós muitos fracos, doentes e poucos que dormem, e não poucos que dormem. Ele diz, por isso vocês são uma igreja fraca, por isso vocês são uma igreja enferma, e por isso vocês são uma igreja adormecida, uma igreja que não é relevante, porque vocês não estão discernindo o corpo. Então eu já entendi que eu não posso tomar indignamente, e tomar indignamente é não discernir o corpo. Nós já descobrimos um mistério desse texto. Mas agora, o que é discernir o corpo? O que de fato é discernir ou não discernir o corpo de Cristo? Nós poderíamos tratar talvez vários aspectos aqui, e provavelmente eu vou colocar alguns e não vou colocar todos. Mas o primeiro deles, não tão específico, não tão objetivo, mas Jesus fala em Mateus capítulo 25, ele diz assim, quando estive com fome, me deste de comer, quando eu estive com sede, me deste de beber, quando eu estive preso, foste me visitar, quando eu estava com frio, me vestiste. E você vai perguntar, Senhor, quando foi que eu fiz essas coisas? Todas as vezes que fizeste a um desses pequeninos, você fez a mim. Ou seja, Cristo é manifesto no outro, e quando eu me debruço em favor do outro, eu encontro indiretamente Cristo. Eu encontro Cristo no auxílio ao outro, eu encontro Cristo quando eu paro de olhar para mim mesmo e eu começo a olhar em favor do outro. Eu não estou dizendo agora que a gente vai encontrar um mendigo na rua e vai sair correndo, vai abraçar, vai beijar ele, vai dizer, cara, é Jesus e eu vou ajudar esse cara. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós precisamos discernir o corpo.
O que nós precisamos é entender que sim, Jesus, ele se manifesta nesses lugares. E quando eu vou em direção a isso, quando eu paro de olhar só para mim mesmo, e eu começo a olhar nessa perspectiva, eu acabo encontrando Jesus, ou o corpo de Cristo, nesse lugar. E quando eu discerno o corpo de Cristo neste lugar, eu deixo de ser uma igreja fraca, eu deixo de ser uma igreja enferma, e deixo de ser uma igreja adormecida, eu passo a ser uma igreja de fato relevante. Uma igreja que causa um impacto, uma igreja que transforma. Do contrário, eu posso viver o mundo, e eu estou aí, vivendo, mas eu estou sofrendo, padecendo, tendo as minhas dificuldades, o que todos nós temos, mas nós não somos uma igreja que conquista, uma igreja que avança, é uma igreja adormecida. Um outro aspecto que nós vemos, Paulo escreve em Efésios capítulo 6, ele diz assim, falando aos empregados em relação aos seus senhores, ele diz: quando você for trabalhar, faça ao seu senhor como se fosse a Deus. E ele então coloca, obviamente que o seu chefe, o seu patrão, o dono da sua empresa, ou você que é o dono da empresa, não é Deus, não é isso. Mas ele coloca e ele tipifica isso quando você se debruça em favor do outro, lá na sua empresa, e se dedica como se fosse ao Senhor, você se debruça e faz isso, você é uma igreja que está desperta, você é uma igreja que está alerta, você é uma igreja que não está dormindo. O que eu conheço de empresários que dizem assim: cara, crente, eu não quero na minha empresa, porque não dão bom testemunho, porque são preguiçosos, porque não têm uma vida de caráter. Quando nós não conseguimos identificar que eu encontro Cristo até lá no mercado de trabalho, que Cristo não é encontrado na igreja, não é nessas quatro paredes, que Cristo ele está no mundo, que Deus ele habita sobre a terra e que eu o encontro lá no mercado de trabalho, e que é lá que a minha luz resplandece, é lá no meio das trevas que eu preciso resplandecer a luz de Cristo, e lá eu encontro a Jesus. Se eu não me dar conta dessas coisas, eu acabo sendo uma igreja fraca, doente, e uma igreja adormecida. Mas o ponto talvez mais importante da mensagem de Paulo nesse texto, ele sim se refere ao corpo de Cristo como a igreja, o corpo místico de Jesus. Nós, a igreja de Cristo, o corpo, somos nós. E ele diz: nós precisamos discernir o corpo, nós precisamos estar conectados com o corpo e saber quem é o corpo e cuidar do corpo. Afinal, quando Jesus aqui na terra esteve, teve um cuidado precioso com o seu corpo. Antes de morrer, teve o seu corpo ungido. A mulher derrama preciosidades, chora aos seus pés, seca com os seus cabelos. Quando morre o seu corpo na cruz, José de Arimateia corre e guarda, tem zelo pelo corpo de Jesus e o coloca em uma tumba, porque o corpo de Jesus era precioso. Paulo ele escreve e diz: nós podemos participar da ceia que representa o corpo de Cristo de forma indigna, se eu não discernir o corpo, se eu não entender o que de fato é corpo, se eu não cuidar do corpo de Cristo como ele merece ser cuidado, se eu não tiver o discernimento do que é o corpo de Cristo e eu me debruçar em favor dele nessa perspectiva. E aí eu poderia falar muitas coisas, uma delas é sobre o perdão. Não dá para nós convivermos como igreja, como corpo de Cristo, e nós ficarmos com dificuldades com esse ou com aquele, ou guardando rancor em relação àquela outra pessoa que igualmente é corpo de Cristo. Eu posso não concordar com ela, eu posso não ter que caminhar com ela novamente, eu não preciso andar de braços dados com ela, mas eu não posso reter perdão. Jesus ele fala forte disso, e na oração do Pai Nosso você vai lembrar, ele diz: Pai, perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Ou seja, eu tenho condições de receber o perdão dos céus porque eu remeto isso ao próximo. Eu também vivo em relação ao outro através do perdão. Portanto, Jesus fala isso na parábola do credor incompassivo. Lembra quando o rei tinha um servo que devia muito dinheiro e ele pede perdão e ele dá o perdão, e esse servo sai e encontra um outro servo que devia bem pouco e ele não perdoa? Lembra? Vai para a prisão e aquela coisa toda. No final Jesus diz assim: assim é no reino dos céus.
Se você não perdoar, você não será perdoado. Se você perdoar, você será perdoado. É uma palavra muito forte, porque nós queremos misericórdia para cima, mas nós queremos justiça para baixo. Nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós queremos que as pessoas paguem o que nos devem. Nós queremos que Deus exerça a sua graça e misericórdia, afinal, se Ele não exercer a sua graça e misericórdia, todos nós seremos consumidos, mas aquele que me deve, que pague. E nós carregamos esse escrito de dívida e muitas vezes esfregamos na cara daquele que nos deve, e nós carregamos esse fardo, esse peso. Quando Jesus diz, nós precisamos discernir o corpo, assim como nós recebemos graça e misericórdia e podemos adentrar ao corpo, aquele que está ali, da qual tem um escrito, você tem um escrito de dívida, ele tem uma nota, você tem uma nota promissória de algo que ele deve para você. E eu me falo isso, não estou falando especificamente em dinheiro, estou querendo me referir a coisas espirituais ou emocionais. Você precisa olhar para ele e dizer assim, é corpo de Cristo. Eu não posso carregar isso, eu não posso ficar carregando a minha vida. Ele é corpo de Cristo, eu preciso cuidar dele, eu preciso amar a ele, eu preciso me debruçar sobre ele. Eu vou abusar de vocês dois de novo. Tim, Bel, por favor. Eu alimento eles para isso, eles são meus filhos, então eu alimento eles para eles trabalharem para a gente. Por isso que a gente bota os filhos no mundo. Mas deixa eu usá-los como exemplo e ver se eu consigo me explicar. Segunda coisa que eu queria falar com vocês hoje é algo que acontece no meio e que nunca deveria de acontecer, cara. Algo que é tão comum no meio da igreja, e eu não me refiro a nós, CTF, mas eu me refiro à igreja de forma geral, universal. É um troço que é ridículo, que é nojento, que é podre, mas ele está aí mais do que nós imaginamos, que é um negócio chamado fofoca. É quando eu consigo falar do outro para esse, eu não me sinto nem culpado. E aí eu chego aqui e começo a dizer, Tim, deixa eu te falar um negócio, tu não sabe o que está, ou o Tim vem falar para mim, sei lá, tu não sabe o que está acontecendo, mas a Bel anda se drogando. Só para ver se ela faz alguma coisa assim, só para a gente checar, né? Eu pensei, vai que ela se entrega, né? Mas não, tá bem, né, filha? Tá bem, tá? Tá bom. Mas ela chega e começa a dizer assim, cara, a Bel está se drogando e tal. Se ele está falando para mim, com o objetivo de nós ajudarmos a Bel, top. Mas tudo que ele me disse, eu posso chamar a Bel aqui, ele vai repetir para ela sem constrangimento algum. O problema é quando ele fala para mim, e ele fala para o outro, e ele fala para o outro, e ele fala para o outro, simplesmente por falar, ao invés de eu estar contribuindo com ela, eu estou arrebentando a vida dela. Porque eu não estou conseguindo olhar e entender que isso aqui é corpo de Cristo, que ela também é corpo de Cristo, que ela também foi redimida pelo sangue do Cordeiro, que Jesus também morreu por ela, e que sim, nós temos dificuldades, e sim, nós temos problemas, e sim, as pessoas elas erram, mas quando eu começo a fazer isso, eu estou corroendo o corpo de Cristo, eu estou destruindo o próprio corpo de Cristo, eu estou vivendo de forma a arrebentar algo tão precioso, que é o corpo de Cristo, quando eu simplesmente falo do meu irmão. Então, cara, ele chega para mim, e é um problema sério, digamos, está usando drogas. Cara, nós precisamos resolver isso, cara, não dá para ser assim, nós precisamos resolver, com certeza. Cara, aconteceu, puxa vida, então vamos chamar. Claro, aqui talvez a representação não ficou boa, porque eu sou o pai, ele é o irmão, né, nós vamos tentar resolver. Mas sejam duas pessoas quaisquer, que descobrem que alguém está... Cara, se tu vai conversar, então, cara, nós vamos chamar ele para conversar. E chama para conversar, e dizem, cara, senta aqui, cara, o que eu posso fazer para te ajudar? O que eu posso fazer? Ao invés de eu ficar disseminando a notícia, o que eu posso fazer para te ajudar? Eu falo isso no nosso treinamento de liderança. Eu digo para a galera, povo, é o seguinte, a gente, que nós estamos parte da liderança, cara, a gente é um corpo, então nós vamos nos defender. Então assim, no público nós vamos nos defender, nós vamos entrar lá na salinha e se quebrar pau, mas no público nós vamos se defender, porque nós somos uma família. Eu não posso, tu imagina, e agora eu vou inverter, tu imagina eu chego para a Bel e digo assim, Bel, olha só, que é uma das líderes, ó Bel, é o seguinte, o Tim, que é líder, ele está errando nisso, naquilo, naquele outro, e eu chego e exponho ele para ela. O que eu estou fazendo, na verdade, é dando um tiro no meu próprio pé,
Eu estou sendo um idiota absurdo, mandando uma mensagem para ela dizendo o seguinte: hoje ele está falando dele, mas amanhã ele vai falar de mim. Então que confiança que eu vou ter quando eu começo a destruir a reputação das pessoas, ou a falar das pessoas para o outro? Que seja minha opinião, mas essa opinião tu vai contribuir, porque afinal ele é corpo de Cristo. Então eu não posso falar qualquer coisa que está na minha cabeça. Tu pode até pensar, tu é ali para pensar, mas no momento que tu verbaliza isso, tu é responsável pela palavra que você verbalizou, porque isso aqui é corpo de Cristo. E se eu começar a participar da ceia e ficar vivendo dissolutamente, vivendo de qualquer jeito, sem me dar conta de que nós somos o corpo e que nós precisamos estar forte, porque a fofoca, ela corrói, ela destrói, ela começa a corroer o corpo, ela é um câncer que corrói de dentro para fora. E aí é um monte de gente espalhada, não é um corpo, não é um corpo, é um monte de gente espalhada por aí, é um monte de gente vivendo para cada canto. Sabe qual é o resultado que dá na igreja? Uma igreja fraca, uma igreja doente e uma igreja adormecida, sem relevância. É uma igreja que brinca de ser igreja dentro de 4 paredes. Ela é uma igreja que ela curte fazer o agito, ela curte fazer o louvor, ela curte estar aí, ela curte e fica aí vivendo esse troço aí, que se chama igreja, mas que de fato não tem relevância alguma, não tem verdade alguma, não tem vida alguma. É um amontoado de gente que vive a sua vida, só que botou um rótulo de igreja e participa da ceia. E aí Paulo escreve e diz: cara, você está trazendo condenação para você, porque você está se alimentando de algo que representa o corpo de Cristo em unidade, na expectativa de que ele venha, e você não vive isso. Você está anunciando algo através da participação da ceia, mas a sua vida está dizendo outra coisa. Você está se autocondenando. Tem que fazer um tribunal para todo mundo? Não. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Olha para dentro de você, como é que está a sua vida nisso. Chora o seu pecado, se tiver que chorar o seu pecado. Se arrepende, se tiver que se arrepender. E vamos ser igreja. Todos nós temos as nossas dificuldades, todos nós temos o problema, mas nós precisamos ser um corpo. Nós precisamos ser uma família. Nós podemos ter as nossas dificuldades, nós vamos ter as nossas rusgas, vamos sentar, nós vamos conversar, mas nós não vamos fofocar, nós não vamos falar mal. Eu não vou falar dela para ele nas costas dela, não posso. Eu não posso falar dele para ela nas costas dele, eu não posso. Se eu vou sentar com ela e falar dele, é porque nós estamos montando uma estratégia para sentar com ele, para ajudar a ele. Do contrário, eu só estou seminando erva daninha, discórdia. Amém? Obrigado. São bons atores, né? Já podem participar de algum papel, tipo o homem que passa, né? De árvore, ó, de árvore já dava. Terceiro problema que nós enfrentamos em discernir o corpo é quando eu vivo dentro da igreja, mas eu vivo para mim, eu vivo só para mim. É quando eu tenho um momento onde eu estou aqui, cara, mas eu vivo aqui como se nada ao redor existisse, eu estou aqui por estar aqui. E eu tenho esse problema, já me ouviram falar disso, e eu vou acabar repetindo algumas coisas aqui, me perdoe se você já as ouviu, mas eu preciso para poder embasar, tentar construir o meu pensamento. Mas eu tenho uma dificuldade com a galera dos desigrejados, ainda que eu sou solidário à razão pela qual eles estão desigrejados. Eu sou solidário a eles, porque na maioria deles, se não na sua totalidade, eles foram abusados. Em alguma igreja, em algum lugar, eles sofreram demais na instituição e elas então vazam da instituição e dizem: cara, eu não aguento mais, eu não quero mais isso. Algumas pessoas de fato foram, né, muito abusadas. Nós vemos histórias que a gente não diga assim: meu Deus do céu, cara, esse cara estava numa igreja ou sei lá no que, né, cara, numa senzala. Tu fica assim: meu Deus do céu, cara, o que foi isso que aconteceu aqui, né? Tu não acredita nas histórias que as pessoas contam. Mas mesmo a gente sofrendo abuso, a gente passando por isso, cara, nós precisamos uns dos outros.
Então, se você não quer mais congregar numa igreja onde tenha 4 paredes, onde tenha um nome, uma placa, qualquer coisa, então junta num grupo. Mas junta num grupo. Não dá para a gente viver sozinho. Aquela ideia que diz assim, não, mas eu sou igreja. Não, cara, você não é igreja. Esse é um conceito que não tem como. Primeiro, você não entendeu nem o que significa a palavra igreja. Você consegue sozinho ser templo do Espírito Santo, habitação de Deus no seu espírito. Você pode sozinho ser templo, mas igreja é plural. Você precisa do outro. É Cristo, aonde Jesus diz, aonde estiver 2 ou 3, eu estou no meio deles. É plural. Isso é igreja, é corpo. É quando eu preciso do outro, porque o outro vai ser a minha lixa, eu vou ser a lixa dele. É na relação com o outro que eu vou ser trabalhado. É no debruçar com o outro que eu vou sofrer com ele e ele vai sofrer comigo. É nesta relação que nós formamos igreja. E é essa igreja que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Não é uma igreja solitária. Não é uma pessoa que ama Jesus e que está apaixonada por Cristo, mas que não tem relacionamento. Não é igreja. Igreja é outra coisa. A igreja que Cristo está levantando, o corpo de Cristo, ele é mais do que isso. E eu me preocupo realmente com essa situação, e você já me ouviu falar várias vezes sobre isso, mas eu me preocupo porque nós estamos cada vez mais no mundo digital e não tem mais volta. Nós vamos seguir nesse mundo digital, não tem mesmo, é assim. Então eu conversava com um pastor amigo meu essa semana justamente sobre isso, né, dessa digitalização, e nós discutindo, eu e ele assim, conversando na verdade, né, sobre isso, com pontos de vista de como nós podemos entrar para dentro desse mundo digital sem perder os valores, sem perder os princípios, como nós podemos nos alimentar, como nós podemos chegar perto do outro, como nós podemos então usar toda essa digitalização, todo esse distanciamento que nos faz o mundo digital e ainda assim ser corpo, como nós podemos usar todas essas ferramentas que estão aí, vão permanecer, sem nós perdermos os princípios. Sabe qual é o meu medo com essa digitalização toda? É que alguém que assista uma pregação no YouTube e mande apenas uma oferta lá no cartão de crédito ou na forma que aquela determinada igreja tenha, ele ache que ele está vivendo o corpo de Cristo. Isso me preocupa. Porque ele está em casa, ele assiste um vídeo qualquer na semana, de qualquer lugar, e manda uma oferta, ele diz, bom, eu estou vivendo igreja. Cara, feliz que você está fazendo isso, mas igreja é mais do que isso, igreja é corpo. Igreja é conexão. Igreja é quando eu estou envolvido com o outro. Igreja é quando o outro sofre, eu sofro também. É assim o nosso corpo. Quando nós estamos, sei lá, o nosso dedo dói, cara, a gente fica mal o dia inteiro. Quando a nossa perna quebra, é uma perna que quebrou, se exploda, eu tenho 2, caminha com a outra. Não, essa aqui que está sã, ela vai segurar o peso dessa aqui, ela vai ter dificuldades, de repente, se você não cuidar dessa aqui, essa aqui vai estar ruim também, porque ela acaba carregando a carga dessa que hoje está em falta, porque nós somos um corpo. Se você está mal, sei lá, com qualquer dor de cabeça, mas é a cabeça que está mal, tem um corpo, é o resto todo. Não, cara, você fica mal o tempo inteiro porque você é um corpo. Então eu não posso ser corpo dizendo assim, a mão é que se exploda, eu sou pé. Então a mão está mal, corta fora, mas eu não estou nem aí, velho. Eu sou pé. Eu vou me preocupar quando chegar no meu pé. Aí eu vou me preocupar. Quando vier no meu, eu vou me preocupar. Enquanto não vem no meu, está tranquilo. Não, cara, nós somos corpo. Paulo escreve, ele diz, não participe da ceia sem discernir o corpo, sem entender que você faz parte do corpo, que você está conectado com todo o corpo. E isso, cara, tem N desdobramentos, tem desdobramentos, sei lá, financeiros, aonde eu digo, cara, eu faço parte, eu estou junto, contribuo também. Você sabe, nós aqui não temos esse apelo, graças a Deus nós não temos esse apelo, fomos assim... Conseguimos construir desde o início a CTF sem esse apelo financeiro, mas ao mesmo tempo eu preciso instruir você, e não é que eu estou querendo que você venha dar mais dinheiro, não estou preocupado com isso, meu irmão. Deixa eu explicar um negócio. Durante toda essa pandemia, o Senhor foi fiel conosco e nos supriu, graças àqueles que têm entendido esse processo, e graças à fidelidade de Deus que usou essas pessoas que têm entendido esse processo e têm contribuído com a gente. Eu não estou preocupado com isso. Eu estou falando para você com isso, não é pelo quanto você dá, é o quanto você retém. Era essa a preocupação que Jesus tinha. Quando ele fala da mulher que ofertou e deu a moeda, e ele diz, essa mulher deu mais do que os demais, não é o quanto ela deu, é quanto os demais reteram. É quantos outros que estavam ali que não estavam envolvidos com o processo. Portanto, não é quanto você dá, é quanto o seu coração está envolvido no processo.
Algumas pessoas vão dizer assim, cara, eu não tenho o que dar, mas eu tenho o meu tempo para dar, bora lá, mano, vamos caminhar junto. Porque você entendeu o corpo, você entendeu que você faz parte de algo que é maior do que você, que não é só o seu umbigo, que é maior do que você, e nesse processo que é maior, que você está envolvido nesse corpo, seja aqui presente, seja online, e você diz, cara, eu estou junto, conta comigo de alguma forma, eu quero estar perto de você. Quando eu digo você, eu digo corpo. Eu quero estar junto, eu quero estar conectado, eu quero contribuir com alguma ajuda, alguma coisa. Eu não quero só entrar, assiste o culto, consome um produto e vai embora. Eu quero fazer parte do corpo. Escutando um pastor, ele disse um dia, que ele estava, eu escutando uma pregação dele, ele falando assim, cara, um dia eu saí num culto da manhã, e eu fui na rua e fui conversar com o recepcionista lá, que o cara que estava lá na frente da igreja, e ele disse, pastor, está vendo aquele carro lá? E eu olhei, vi um carro indo embora, e eu disse, vi, o que foi? E ele disse, bom, esse é um casal que ele vem todo domingo de manhã, ele chega de manhã, ele deixa os filhos na igreja e vai embora. E ele volta e busca os filhos quando o culto acaba. Ou seja, ele achou um lugar tipo creche, para deixar os filhos dele. E o pastor, ele contando a pregação, que ele estava indignado com aquilo, cara. Ele foi, tipo, pô, mas sacanagem, mano. Cara, pô, o cara vem usar a gente aqui, né? Para cuidar dos filhos dele, depois vai embora. E ele foi orar e Deus falou com ele e disse, cara, mas tu não queria servir a comunidade? Tu não queria estar sendo influente na comunidade? Então, glória a Deus, cuida dos filhos do cara. E ele disse, bora lá. Vou cuidar dos filhos do cara. Então, desde aquilo, cara, eu tenho aprendido isso, cara, a igreja, ela existe para servir. Seja você que está aqui dentro, seja o camarada lá fora. Então, se o pessoal achar que é um bom lugar para deixar os filhos dele domingo de noite, não sei como é que nós vamos cuidar disso tudo, mas que deixe. Eu não tenho problema com esse troço. Eu não tenho problema mesmo. A igreja, ela existe para servir. Ela está aqui para servir. Seja você que está aqui dentro, seja o camarada que está lá fora. Ela existe para dar. Ela não existe para receber, a igreja existe para dar, ela existe para se debruçar, ela existe para ser uma igreja viva, atuante, uma igreja que resplandece, uma igreja que aparece, uma igreja onde a glória do Senhor vem e ela resplandece. Isso é igreja. Mas eu preciso lhe dizer, que se você vem, tranquilo, feliz da vida que alguém cuidou do seu carro, feliz da vida que alguém mediu a sua temperatura, cuidou, sentou, está feliz da vida, tira o seu filho para algum lugar ali, dá glória a Deus que vai pegar ele no final, ainda não, né, mas um dia vai voltar, né? Pega ele no final, e depois você vai embora consumindo um produto, nós estamos felizes em lhe servir, mas eu preciso lhe dizer, você não faz parte do corpo. Por mais duro que isso possa parecer, você está junto no corpo, é como um parasita, que ele está colado no corpo, é um carrapato, ele suga do corpo, ele se alimenta do corpo, ele extrai do corpo, ele usa o corpo, e quando esse corpo não serve mais, ele pula e vai para outro corpo, porque ele só está lá para consumir do corpo, mas ele faz o que o corpo faz, ele vai aonde o corpo vai, ele está no ambiente onde todo mundo está, mas ele é um parasita, ele está grudado ali, ele não é corpo, ele extrai, ele usa o corpo, ele consome do corpo. Para eu ser corpo, quando o braço chora, o pé também chora. Quando alguém machuca, o corpo inteiro chora. Quando algo se move, cara, eu me movo, por quê? Porque eu entendi que eu faço parte do corpo. Seja esse corpo, seja o corpo em qualquer lugar, mas que você faça parte de algum corpo. Que você esteja conectado com algum corpo. Que você esteja vivendo igreja em algum lugar. Paulo ele diz, cara, se você não se dá conta de que você é corpo, porque é mais fácil viver sozinho, porque o corpo tem as suas dificuldades, o corpo tem os seus problemas, né? Família, como toda família, a gente briga, discorda, tem um bocado de coisa que é ruim, que a gente tem que lidar. Então é mais fácil a gente sair de casa e morar sozinho. Então bora, estou louco para casar, sair de casa, ou vou nem casar, mas quero morar sozinho, meu apartamento, minhas regras, minhas coisas, porque eu não quero ter que estar sendo trabalhado por outra pessoa,
lhe entendo, mas a forma que Jesus escolheu para a igreja foi corpo. A forma que Jesus escolheu para trabalhar com a gente foi no corpo, foi na relação com o outro. É quando o outro trabalha na minha vida. É quando aquele camarada, eu já falei aqui, outras vezes, quando o cara que é chato vem para falar com a gente tem que aguentar o chato, porque chato tem em todo lugar, e a gente tem que aguentar ele. Jesus também ama ele. Jesus também morreu pelo chato, pelo cara que incomoda. Ele morreu. Ele é a igreja. E ele pode ser chato para mim, mas ele pode ser fantástico para o outro. Então eu não vou falar para todo mundo que ele é chato, porque ele é chato para mim, no meu conceito, na minha ideia, na minha expressão de vida. Mas para o outro ele pode ser uma bênção e solução na vida do cara. Só porque ele é diferente de mim, só porque ele não pensa como eu, não significa que ele não mereça a minha devoção, o meu cuidado, a minha entrega. Viver igreja é um desafio, galera. Viver igreja é um grande desafio. E essa é a beleza do Evangelho. Essa é a beleza de nós estarmos reunidos aqui, seja presente, seja online. Essa é a beleza do Evangelho. Ainda que distante, tentando de alguma forma estar conectado, os que presentes podem estar no que puder fazer, e nesta relação nós trocamos experiências, acrescentamos, nos edificamos, somos confrontados, e é nessa relação que nós nos tornamos uma igreja sã. É nessa relação, na fricção com o outro, na troca de experiência com o outro, é nessa relação que eu sou curado, e é nessa relação que eu me desperto. Quando eu participo deste momento que representa Cristo e a esperança da sua volta, do seu retorno, quando nós participamos deste pão, quando comemos o pão, bebemos o suco, nós lembramos a morte do Senhor até que Ele venha. Nós então estamos anunciando a expectativa nossa da volta de Cristo sobre nós, sobre a igreja, na redenção do mundo. Pois essa igreja que tem essa expectativa, este corpo que espera se encontrar com este cabeça que é Cristo, ele precisa ter determinadas atitudes. Ele precisa, de fato, corresponder às expectativas deste cabeça. E quando nós não assim o fazemos, e não só isso, quando nós não estamos nem aí para isso, quando nós não discernimos o corpo, quando nós não estamos preocupados em discernir o corpo, em cuidar do corpo, em amar o corpo, em se debruçar sobre o corpo, Jesus diz, cara, isso vai te dar problema. E sabe qual é o grande problema? É o que Jesus fala em Mateus 23 aos fariseus, e eu encerro com isso. Ele diz assim: vocês fazem prosélitos, vocês convertem não judeus ao judaísmo, fazem esse proselitismo, e eles se tornam judeus, e o estado deles agora é pior do que antes. E a gente fica pensando o que é pior, porque antes eles não tinham religião nenhuma, e agora eles estão vivendo o judaísmo. Por que agora é pior do que antes? O que Jesus explica aos judeus naquele texto, que ele fala sobre, os compara a sepulcros caiados, compara a um sepulcro que por fora está bonito, mas por dentro está podre, está seco, não tem vida. O que ele quer dizer é o seguinte: sabe por que o estado deles é pior? Porque antes eles sabiam que estavam errados, hoje eles acham que estão certos. Hoje eles estão vivendo uma vida hipócrita, que por fora tem um ar de espiritualidade, mas que não tem essência, que não tem vida. Jesus nos chama para rompermos com isso, para que sejamos uma igreja sã, uma igreja curada, uma igreja desperta, uma igreja acordada e uma igreja fortalecida. E é disso
que eu espero, em nome de Jesus, que nós vamos continuar construindo em 2021. Encerrei o ano de 2020 falando e acreditando que nós sairemos de toda essa pandemia uma igreja mais forte. Eu creio nisso. Eu creio nisso. E para isso ela passa por nós, pela compreensão de que nós temos de evangelho e da nossa abordagem em relação a isso. Amém? Vamos ficar de pé, pedir a galera do louvor que suba. Nós vamos estar participando da ceia. E aí você vai dizer assim: bah, Anderson, agora complicou minha vida. Como é que eu vou participar da ceia? Porque eu não quero trazer condenação para mim e tal. Relaxa, mano. Como eu falei no início, essa não é uma palavra de condenação, é uma palavra de esperança, é uma palavra de avanço da igreja, é uma palavra onde nós levantamos os nossos olhos e dizemos: Senhor, eu quero ser igreja, eu quero viver a igreja, eu quero estar junto na igreja. Portanto, a Bíblia diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice. Eu quero que você feche seus olhos e você ore ao Senhor e peça ao Espírito Santo que ministre ao seu coração. E se em algum momento, enquanto eu falava, você ouviu do Espírito Santo falar com você alguma coisa em relação a alguém, em relação a alguma pessoa, em relação a alguma situação a qual você passou e que antenou para você dizendo: cara, isso aqui está mal, isso aqui eu preciso ajustar. Essa é uma boa hora de você fazê-lo. Se precisa liberar perdão para alguém, esta é uma boa hora de você fazê-lo. De você olhar e dizer: eu te perdoo em nome de Jesus. Eu te perdoo em nome de Jesus. Se porventura você precisa pedir perdão, talvez seja um bom momento de você fazê-lo, ou talvez pelo menos pedir ao Senhor que te perdoe por ter falado mal de alguém, por ter minado o corpo sem se dar conta que aquela pessoa, por mais difícil que possa parecer, por mais complicado de temperamento que ela possa ter, ela é corpo de Cristo, e eu preciso honrá-la como corpo de Cristo. Eu preciso olhar para ela e discernir que ali está Jesus. Ore ao Senhor. Você que está em casa, ore ao Senhor. Ore agora, tire tempo aí na sua sala, onde você está, ore ao Senhor. Se existe perdão a ser liberado, libere. Não fique segurando, não fique retendo. Libere, libere, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Nada se compara ao teu amor, deixou sua glória e habitou entre nós. Em tudo foi tentado, levou sobre si as nossas dores. Aleluia. Foi moído por nossos pecados, por seu sangue nós fomos lavados. Aleluia. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. E o castigo que nos traz a paz, Aleluia, estava sobre ti. Por suas pisaduras nós fomos sarados totalmente. aleluia.
não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito, não há amor igual. Jesus, tu és real, és o meu amigo fiel. Maravilhoso amor, Jesus, tu me salvou. És o sacrifício perfeito. Papai, nós oramos, Senhor, nessa noite. Nós oramos pelo teu corpo, pelo corpo de Cristo. Senhor, pela tua igreja, a qual tu morreu e deixou a ela a missão de implantar o reino. Deixou a essa igreja que carece de ti, que precisa de ti. Tu deixou a essa igreja uma missão de ir e pregar o evangelho, anunciar as boas novas. Bom Senhor, essa igreja que carece de ti, essa igreja que precisa da tua mão, da tua direção, do teu cuidado, Pai, eu oro e te peço, ajuda-nos. Aqueles, papai, que nós precisamos liberar perdão, que nessa noite nós possamos, Senhor, liberar esse escrito de dívida e dizer: fulano, você não me deve mais nada, eu te perdoo em nome de Jesus. Eu não vou ficar carregando esse fardo, este peso da falta de perdão. Eu te abençoo e eu te perdoo em nome de Jesus. Papai, nós te pedimos, perdoa-nos pelas vezes que nós falamos do corpo de Cristo. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós fofocamos para o próprio corpo do corpo. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, quando abrimos o nosso lábio, a nossa boca, para falar mal de alguém, Senhor, que tu morreu por ele, derramou do seu sangue por ele, redimiu a ele, e nós, Senhor, o maculamos. Perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós não reconhecemos o teu corpo na vida do necessitado. Perdoa-nos, Senhor, das vezes que nós não reconhecemos o teu corpo naquele que está sofrendo. Perdoa-nos, Senhor, quando nós não conhecemos ti, não conseguimos reconhecer a ti naquele que está padecendo. Perdoa-nos. Senhor, nós não queremos ser uma igreja fraca, nós não queremos ser uma igreja enferma, nós não queremos ser uma igreja adormecida. Pelo contrário, nós queremos a vida que este momento da ceia nos proporciona, a verdadeira comida e a verdadeira bebida, e aquele que dele se alimenta para a vida eterna. É deste alimento que nós queremos, e os resultados que dele provém. Por isso nós te pedimos nessa noite, perdoa-nos. Perdoa-nos, Senhor, por não discernir o corpo. Perdoa-nos, Senhor, por não estarmos conectados com o corpo. Perdoa-nos, Senhor, por não conseguirmos entender que pessoas sim machucam, mas nem por isso nós desprezamos o corpo. Papai, restaura as feridas. Restaura, Senhor, as feridas daqueles que foram machucados pelo corpo. Restaura, Senhor, as feridas em nome de Jesus. E que a dor da qual eles passaram, e eu entendo, papai, e me compadeço de cada um desses, Senhor, que foram feridos pelo corpo, que foram machucados pelo corpo, e que muitas das vezes foram até arrancados do corpo e jogados fora, como se fosse o câncer do corpo. A esses eu te peço, traz a tua restauração, cura-os, Senhor, em nome de Jesus, para que de alguma forma eles possam encontrar um lugar a pertencer, encontrar um ambiente seguro para conectar com o outro, para encontrar um ambiente seguro onde eles possam novamente ser vulneráveis e serem ministrados e trabalhados e curados e restaurados. Pai, eu abençoo os teus filhos, abençoo esses que têm nos acompanhado pela internet, e que muitos, Senhor, muitos desses
Senhor, são pessoas feridas com o corpo. Eu te peço, restaura-os em nome de Jesus. Restaura-os. Você que foi machucado pela igreja, você que foi ferido pela igreja, como igreja, eu te peço perdão nessa noite em nome de Jesus. Nos perdoa. Nos perdoa por ter te ferido e te machucado e não ter conseguido te compreender, não ter conseguido de fato te entender. Muitas das vezes ter te excluído, ter te jogado fora, como se de fato fosse o câncer daquele grupo, daquela congregação. Nos perdoa. Eu te peço perdão nessa noite em nome de Jesus. E a minha oração é que o Espírito Santo restaure o teu coração. A minha oração é que o Espírito Santo restaure a tua vida e que você encontre um lugar, seja onde for, mas encontre um lugar, seja um grupo familiar, seja uma célula, seja um lugar em uma casa, mas que você encontre restauração, para você poder viver família, para você poder viver esse ambiente aonde nós somos ministrados e cuidados, que você possa chorar quando alguém estiver chorando e que alguém venha rir com você quando você rir, que você vive igreja. Essa é a minha oração nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, aleluia.